Nós terminamos domingo passado a série sobre família. Nós entendemos que Deus usa a família imperfeita, irmão. A Bíblia é um livro de famílias imperfeitas, né? Primeiro homicídio da história, um irmão matando outro irmão. Os pais da fé, né? Jacó, aquele que engana um pai cego, coisa horrorosa. Mas Deus está usando famílias imperfeitas e está aperfeiçoando essa família. Está trabalhando, para que você não possa dizer, minha família é muito imperfeita. Ok, Deus usa a família imperfeita para a glória dEle, para engrandecer o nome dEle. Então, todos nós somos convidados a viver o Evangelho através da nossa família, que é imperfeita, mas a graça de Deus, a palavra de Deus está restaurando a nossa vida para que nós possamos aprender a ser família. E agora, a partir desse domingo, nós vamos ter um mergulho no livro de Atos. O livro de Atos, que nós damos o nome dessa série de testemunhas, vai de fato nos ensinar o que é ser igreja. Muitas pessoas dizem o que é igreja. A igreja é isso, a minha igreja é isso. Imagina, eu vou vir aqui e vou dizer qual é a visão da nossa igreja. A visão é bíblica, amém? A visão já foi dada por Jesus. A gente está replicando a missão que começou em Jesus. Não existe uma missão, existem características particulares de igreja, a gente sabe disso. Mas a missão é uma só. Nós fomos chamados para sermos testemunhas, discípulos de Jesus. E esse é o escopo da igreja. Jesus, eu costumo dizer que Jesus pediu poucas coisas. Aliás, ele pediu uma coisa só, para que a gente não venha ficar perdido na caminhada com ele. Ele disse, ide fazei discípulos. Ou seja, seja uma testemunha de quem eu sou e replique isso no coração das pessoas. Todos nós somos chamados para sermos testemunhas. Eu trouxe uma foto aqui que eu quero exemplificar o livro de Atos nessa cena, que foi uma cena, para mim, muito difícil. Eu fui para a praia do Imbuí, para quem conhece, é uma praia ali do Forte, e eu sempre nadei bem, irmão, gostei de esporte aquático, aquela coisa toda, eu nunca tive medo do mar. Cheguei com as crianças, o mar estava muito calmo, mas muito calmo, muito tranquilo mesmo. Só que o mar tem aquelas coisas, né? Entram séries espaçadas, né? Então, a cada 20 minutos, depois eu soube, entrava séries de ondas grandes. Eu estava com as 3 crianças no fundo, Kaila, Heitor e Mirella, brincando, quando de repente, e minha mãe filmando, irmão, na areia, né? Por isso que eu tenho essa cena. De repente entrou uma onda grande, irmão, para 3 crianças. Eu não tinha mão, não tenho 3 mãos, né? Então o que aconteceu? Eu peguei as meninas e Heitor atrás, ó, desesperado, correndo atrás do prejuízo. E eu falei para ele, seja homem, seja firme. E mergulhei na onda e deixei ele. Mas depois eu fui e busquei ele de volta. E eu quero dizer que Kaila e Mirella experimentaram os evangelhos, que foi Jesus junto com os discípulos. Heitor já está em Atos, que é um Jesus próximo, mas deixando os discípulos perseguidos, aprisionados, apedrejados, né? Mas é exatamente isso que significa o livro de Atos. O evangelho foi um ensaio. Jesus tinha tempestade, Jesus estava lá. Chegava um cego, Jesus estava lá. Chegava um endemoniado, Jesus estava lá. Em Atos, agora é com vocês. Mas não é um vocês sozinhos. Jesus está fazendo de forma diferente. O Espírito Santo dele, o Espírito de Deus está dentro de nós. Mas a gente está ali, no calor, na temperatura alta, sabendo que não estamos sozinhos, mas temos a responsabilidade de fazer e atuar. Eu quero gastar aqui uns 10 minutinhos falando um pouquinho sobre os fundamentos do livro de Atos, depois a gente fazer a aplicação prática para a gente não transformar esse domingo só numa sala de aula, tá? Bem, o fundamento bíblico e o propósito da igreja começa com Jesus. Ou seja, Atos não foi os discípulos dizendo, olha, eu estou com uma ideia aqui de a gente fazer uma comunidade, vamos chamar isso de igreja? Vamos chamar isso de igreja, eu acho que Jesus vai gostar disso. Não, não foi isso. Tudo começa com Jesus. Mateus 16, 18 vai dizer, eu edificarei a minha igreja, Jesus disse, falando isso com Pedro, né? Tu és Pedro, tu és pedra, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Então, quem edifica a igreja é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. A igreja, ela pertence a Jesus, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. Então, a igreja hoje precisa, né, nós vivemos num tempo hoje onde pastores ou autoridades eclesiásticas, parece que a gente voltou à Idade Média. São intocáveis. É ungido do Senhor. Irmãos, toda a autoridade do púlpito vem das Escrituras e nada mais do que isso.
Qualquer coisa que eu falar aqui, não existe nada além das Escrituras. Se estiver na Escritura, amém. Se não estiver, vocês podem vir e falar, pastor, isso não está escrito, nós vamos te dar a oportunidade de você se retratar em público. Mas a autoridade, ela está em Cristo e somente em Cristo. A igreja é projeto de Deus, a igreja nasce com Jesus e continua através dos seus discípulos. E qual é o propósito eterno de Deus? Qual é o fundamento da igreja? Deus quer ser glorificado através da redenção de pecadores. Esse é o propósito da igreja. Quando nós testemunhamos Cristo, a gente não está dizendo para outras pessoas, olha, nós somos melhores do que vocês. Olha, nós temos um estilo de vida mais santo do que vocês. Vocês são sujos, nós somos limpos. Não. O propósito da igreja é levar pecadores, pessoas que estão errando o alvo, a presença de Cristo através da redenção pela fé na obra de Jesus Cristo. Então, não se paga pecados com Pix, não se compram bênçãos com Pix, nós somos abençoados em Cristo Jesus, nós andamos como pessoas abençoadas e redimidas pela obra de Jesus Cristo. O nome Atos dos Apóstolos não foi dado pelo escritor, foi dado pela própria igreja, mas eu acho que o mais bonito seria Atos do Espírito Santo através da sua igreja, através dos seus apóstolos, mas tudo bem, Atos dos Apóstolos, está tudo bem. Qual a importância do livro? Bem, Atos é o segundo volume de um livro de 2 volumes. Quem escreve o livro é Lucas, ele escreve o Evangelho, e Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Ele começa dizendo, eu estou aqui para dizer para vocês o que Jesus começou a fazer. Eu relatei no primeiro volume o que Jesus começou a fazer. Agora nós estamos relatando o que nós estamos fazendo através do Espírito dele. Então, começa em Pentecoste, na festa de Pentecoste, logo depois que Jesus morre, Jesus ressuscita, tem a festa de Pentecoste. Então, a gente está no ano ali de 30 depois de Cristo. Começa com 120 pessoas, e no final do livro de Atos, irmão, nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas. O mundo antigo todo já tinha ouvido falar sobre Jesus. Impressionante o que aconteceu naquele momento, foi uma explosão. Tá? Esse livro é considerado um livro histórico, o primeiro livro histórico da igreja, o primeiro livro que relata como nasceu a igreja, como os primeiros crentes viviam. E ele faz a ponte entre as cartas. Quando você está lendo as cartas de Paulo, você vai em Atos e você vai se situar o que está acontecendo. Então, Atos é aquele livro que faz a ponte entre as cartas e o Evangelho. Tá? É muito importante, toda vez que você lê Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, você vai para Atos e você vai ver ali Paulo que foi preso, ou então foi Pedro, quem foi Tiago, e você vai situando a respeito da história do Evangelho do primeiro século. Então, ele cobre os 30 anos, então foi escrito mais ou menos entre 59 até 63 depois de Cristo. Tá? Quem escreveu Lucas não está assinado por ele. Mas quando você vai nas cartas de Paulo, você percebe que Lucas é um parceiro de Paulo nas viagens missionárias. E o livro de Atos, na sua segunda parte, você vai ver numa conjugação da primeira pessoa do plural, nós. Ou seja, quem está escrevendo está participando daquela missão. Ele não fala como um telespectador apenas ou como alguém que entrevistou alguém. A primeira parte do livro de Atos, Lucas não presenciou, e ele vai dizer que ele, de forma minuciosa, ele foi atrás das evidências, ele foi atrás de pessoas. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscitou, foram mais de 500 pessoas que foram testemunha. O apóstolo vai dizer, procura fulano, vai lá, vê se ele não conversou com Jesus, procura ciclano, ele está vivo até hoje, ele viu. E Lucas entrevistou essas pessoas, ele foi realmente como um historiador, bem detalhista. Mas já na segunda parte do livro de Atos, ele participa, ele vê com os próprios olhos. Ele é parte do que ele está escrevendo como testemunha ocular. E ele endereça essa carta a Teófilo. E quem é Teófilo? Bem, acredita-se que Teófilo foi um grande nobre, né, talvez uma autoridade romana, e ele escreve para Teófilo porque naquela época, irmão, não havia ainda imprensa, não podia na máquina de xerox e xerocar todos aqueles pergaminhos e distribuir, precisava de dinheiro para poder fazer cópias e distribuir isso. Então, acredite-se que Teófilo é esse recém-convertido, essa pessoa que está com o coração queimando para o Evangelho, que está lendo com detalhes o que aconteceu e tem dinheiro para poder bancar as cópias
e distribuir isso. Então, Lucas, de forma estratégica, manda para Teófilo para que ele possa bancar isso. Ele tem influência, ele tem autoridade, ele tem grana para bancar essas cópias e essa distribuição. Outras pessoas, um grupo bem pequeno, vai achar que isso é um pseudônimo, né? Porque Teófilo quer dizer aquele a quem Deus ama. Então, como se fosse para qualquer um a quem Deus quer mandar essa carta, mas acredite-se muito mais que seja uma autoridade romana. Tá? Qual é a historicidade desse livro? Esse livro, irmão, ele é tão real, ele é tão assim detalhista. Ele cita mais de 30 países e regiões confirmadas historicamente. São mais de 50 regiões confirmadas, 9 ilhas confirmadas. Ele cita quase 100 nomes, uma média de 100 nomes de pessoas históricas confirmadas pela arqueologia. Os títulos políticos que ele usa são títulos da época mesmo, que se perderam ao longo do tempo, confirmado através da arqueologia, e está datado aí entre 60 depois de Cristo. Eu trouxe aqui esse historiador, né, eu não sei se eu me atrevo a falar o nome dele, irmão. Eu sei que é William, né? É William alguma coisa. Como? William Ramsay, que um sotaque britânico do meu amigo Arthur. Mas qual é a importância desse homem? Esse homem foi um dos maiores historiadores do mundo antigo. Ele era cético. E ele resolveu pegar, alguma mentira no Evangelho. Ele decidiu pegar algum furo no livro de Atos. Esse homem viveu 30 anos, irmão, na Ásia Menor, com o livro de Atos na mão, dizendo, vamos ver se essa cidade existe, vamos ver se esse nome existe, vamos ver se esse título que foi usado aqui de fato é verdade. Ele passou 30 anos, e qual foi o depoimento dele no final dos 30 anos? Ele se converte ao Evangelho, e vai dizer, Lucas é um historiador de primeira linha. Não apenas suas declarações de fato são confiáveis. Este autor deve ser colocado junto com os maiores historiadores de todos os tempos. Um homem que tentou buscar uma falha, uma vírgula fora do lugar. Passou 30 anos da vida na Ásia Menor e no final disse, esse cara foi incrível, esse cara foi extraordinário, tudo que escreveu está confirmado pela história. Agora, vamos fazer isso para a nossa aplicação prática, né? Capítulo 1, aplicação prática. Como a gente coloca o livro de Atos, no capítulo 1, nas nossas vidas. A gente deve encarar o livro de Atos como uma continuação do que Jesus começou a fazer. Jesus começa e ele comissiona. Jesus começou algo. E quem é Jesus, irmão? Mais uma vez, é o Filho de Deus, é Deus intervindo na história. Deus entrou na história, e Deus começou algo na história, e passou esse bastão para os seus seguidores, passou esse bastão para os seus discípulos. Atos é um chamado para mim e para você, de que sim, pela manhã a gente acorda, a gente faz caminhada, a gente vai para a academia, a gente trabalha, a gente tem os nossos objetivos e os nossos afazeres, mas existe uma grande história atrás das nossas histórias. Existe uma grande história do pano de fundo no mundo. Deus entrou na história, começou algo e passou a missão para os seus discípulos. Atos é esse chamado, essa responsabilidade, de que a vida não pode ser vivida distraída, de que existe uma responsabilidade, a qual o Filho de Deus nos confiou, de nós sermos testemunhas daquilo de que nós cremos, daquilo que nós ouvimos e temos experimentado dentro da nossa casa. É ir. A palavra ir de fazer discípulo, na verdade, é indo, né? Indo para o trabalho, seja uma testemunha, indo para o seu local de estudo, seja uma testemunha, indo, caminhando, avançando, seja uma testemunha de Jesus Cristo. Então, para a gente recapitular, qual é essa grande história que a gente não pode perder de nossas vidas? A gente, muitas das vezes, erra quando a gente olha para a Bíblia e vê o seguinte, a história de Abraão. Está aqui a história, um relato de um homem de fé. Está aqui Davi, uma história de relato de um homem de fé, e aí a gente colecionou essas histórias, fizemos a Bíblia, que é o relato de vários testemunhos de pessoas que creram em Deus. Não é assim que a gente deve ler a Bíblia. A Bíblia é um livro de uma única história, onde Deus está escrevendo a história de salvação no mundo através de pessoas. É um plano sendo desenvolvido.
E a gente começou aqui na nossa igreja, fizemos a série Gênesis. E a série Gênesis vai nos ensinar de que Deus criou, o homem caiu, e agora Deus começa um plano de salvação. Então Deus vai preservar uma descendência. Qual é a descendência de Sete? Você sabe que de Sete nós chegamos a Noé, e de Noé nós chegamos em Abraão. Então Deus chama pessoas específicas para formar um povo. E através desse povo, Deus levanta profetas para reafirmar e falar de promessas. Tudo aponta para Jesus. Os profetas não eram aquele apenas que falavam do futuro. Olha, eu vejo que você vai comprar uma terra. Olha, ô seu Jacó, eu estou vendo aí mais cavalos, Deus vai te prosperar. Não, os profetas não tinham essa função. A função dos profetas era dizer qual é a história de Deus no mundo. Israel, vocês foram chamados para trazer a salvação. Lembra a promessa de Abraão? Todas as famílias da terra vão ser benditas em você, porque através de Abraão, Cristo vai vir para a história. Então Deus, dentro do povo, levanta profetas para reafirmar essa promessa, até que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio. O Filho de Deus veio, a promessa foi cumprida. Deus entra na história. Da semente da mulher veio aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele morreu cumprindo o plano de redenção, e agora ele ressuscitou e enviou o seu Espírito para que a igreja seja testemunha dele. Esse é o plano. Essa é a grande história. É o que se chama de metanarrativa. E as nossas histórias acontecem com essa grande história de pano de fundo. Isso que a gente não pode esquecer. Esse é o chamado do livro de Atos. Viva, viaje, compre, conquista, viva a vida é simples, a vida é isso aqui, mas existe uma grande história por trás do que acontece no momento que a gente acorda e no momento que a gente dorme. Nós somos testemunhas daquilo que Deus fez na história. Nós vamos ler só do capítulo 1, do versículo 1 ao 11, e vamos falar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Então, acompanhe comigo 11 versículos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, ou seja, no Evangelho de Lucas. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Qual foi a instrução? E de fazer discípulos. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, ou seja, no período de 40 dias, irmão, Jesus foi visto com os discípulos, visto pelas pessoas. Não era mais naquela forma como a gente via antes da sua morte. É um corpo glorificado, é um Jesus que aparece e some. É um Jesus que parte um pão e desaparece. É Jesus que atravessa a parede. O que é isso? É um corpo glorificado. Por 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos nesse corpo glorificado. Apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Irmão, Jesus comia peixe. Eu não sei para onde aquele peixe ia, irmão. Imagina, um corpo glorificado, ele come aquele peixe e vai para algum lugar que a gente não sabe para onde vai. Apareceu-lhes por meio de um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Esperem que algo vai acontecer. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Essa pergunta aqui dos discípulos, olha só, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel, mostra que faltava a última lição que os discípulos ainda não tinham aprendido. Porque eu não sei vocês, existem a vida dos discípulos depois de Atos, depois de Pentecostes, e uma vida dos discípulos antes disso. Antes disso, eles estavam fugidos, eles estavam com medo.
Jesus morreu, nosso mestre morreu, e agora qual vai ser? Nós vamos ficar escondidos. Meu Deus, a gente achava que ele ia restaurar Israel. Qual era a expectativa deles? De que Jesus ia libertar Israel e trazer de novo o trono de Davi. Trono físico, algo político. Só que Jesus não veio fazer essas coisas. Jesus não veio fazer algo na política daquele dia. Jesus veio trazer o plano eterno de Deus. Então, o que muda com os discípulos? De onde vem a coragem? De onde vem toda aquela força depois de Pentecostes? 3 coisas acontecem, irmão, que são cruciais para os discípulos ficarem diferentes. Primeira é o óbvio, o Espírito de Deus agora habita deles. Eles receberam o Espírito Santo, foram batizados com fogo. A segunda é a ressurreição de Jesus. Eles estão vendo. A gente achou que ele morreu, mas agora ele ressuscitou. Ele está vivo. E qual é a terceira, irmão? Eles entenderam o que os profetas disseram no Antigo Testamento. Eles entenderam. Eles estavam perdidos, achando que o reino era físico. E agora eles começaram a entender de que o reino de Deus é um reino espiritual. Não é algo que se estabelece politicamente na terra, mas é algo que está sendo construído dentro de nós. Existe uma promessa de um novo reino, de um novo céu, uma nova terra. Ainda não chegou. Mas o que Deus quer que a gente viva hoje é um novo coração. É uma transformação interior, para que possamos ser testemunhas de Jesus. E tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu de vista deles. Imagina a cena, irmão, Jesus voando, levitando, sumiu na nuvem. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Eu fico imaginando todo mundo assim, meu Deus, o que houve? Ele vai descer? O que aconteceu? De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. E essa frase aqui é uma frase crucial, para a gente entender o livro de Atos. Que eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentro de vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse é um convite para parar de olhar para o céu e olhar para frente. Eu entendo que muitas das vezes a gente canta assim, Senhor, vem, e a gente deve cantar, mas o nosso mesmo sentimento tem que ser do apóstolo Paulo. Eu não sei se eu quero estar com Cristo, eu não sei se eu quero ficar aqui, porque existe muito trabalho para fazer aqui. E ao mesmo tempo eu quero estar com Jesus. Mas se eu for para Jesus agora, o trabalho fica. Então eu não sei, porque eu amo tanto Jesus, mas entendo a minha responsabilidade de ainda estar aqui. E aqueles 2 homens estão dizendo para os discípulos, para de olhar para o alto, agora é hora de olhar para frente. Para de olhar para o alto, porque agora Jesus já cumpriu a missão dele. Agora é hora de olhar para frente. É claro que ele vai voltar e a nossa esperança está nisso. Mas também temos a responsabilidade de sermos testemunhas. Parar de olhar para o alto. Sabe aquele evangelho que só quer o sobrenatural? Vamos lá ser cheio do Espírito. Vamos lá, vamos ver o mover, vamos ver o sobrenatural. Amém. Para de olhar para o alto, agora olha para frente e vamos ser testemunha de Jesus. Todo esse poder extraordinário que de fato tem, precisa resultar numa vida que testemunhe Jesus Cristo. Para a gente não ser conhecido como um povo louco, irmão. Um povo místico, um povo que sente arrepio, um povo que grita, que roda, que pula, que chora, mas não consegue trazer Cristo para a história. E o chamado destes 2 homens é, pare de olhar para o alto, pare de olhar para o místico. Ele cumpriu a missão dele. Agora olhe para frente e vamos viver e vamos ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Olhando para o alto, é claro, para o autor e consumador da nossa fé, mas olhando para frente, para a nossa responsabilidade de sermos igreja. Então, a Bíblia nos conta uma única história através de muitas outras histórias. E a Bíblia é assim, é um livro de problemas de família, é um livro de mentiras, de traições, de morte, de milagre, de romance, de perdão e restauração. E a gente não pode, irmão, aceitar mais essas mensagens que ficam extraindo os princípios de Jesus, perdendo a grande história de pano de fundo.
Vamos falar de Neemias, que grande líder, um líder que reconstruiu os muros de Jerusalém. Vamos aprender com ele sobre como liderar uma equipe. Vamos aprender com Neemias como dar ordens. Peraí, irmão, pera lá, pelo amor de Deus. Neemias está reconstruindo um lugar onde Cristo vai nascer e vai trazer salvação para a história. Esse é o pano de fundo. A gente pode aprender com ele sobre equipe? Amém, amém, mas isso é trivial. Isso é secundário. Vamos aprender com Davi a enfrentar os nossos gigantes, porque o nosso gigante, a coragem de Davi, não, a história de Davi não é um livro sobre coragem. Aquele garoto foi ungido, aquele garoto é um tipo de Cristo. E ele está vencendo um adversário que ninguém pode vencer, assim como Cristo venceu a morte, um adversário que ninguém pode vencer. Davi é um tipo de Cristo. Não é só um símbolo de coragem, de um menino que... Pelo amor de Deus, vamos levar o evangelho a sério. Vamos ser testemunhas de Jesus e não mais extrair os princípios da Bíblia, porque os princípios da Bíblia não faz da gente testemunhas de Jesus. O que nos faz testemunhas de Jesus é, claro, influenciado completamente pela ética, pela obediência de Jesus, mas sendo testemunha do que ele fez em nós e através de nós. Isso é ser igreja. Então, nós não estamos falando aqui de pessoas irreais, Moisés, Davi, Paulo, Maria, são pessoas, mas são pessoas que estão vivendo a grande história. Deus está escrevendo a história de redenção no mundo. Moisés está tirando um povo e levando esse povo para uma terra onde Cristo vai nascer. Davi está sendo aquele que, através da sua descendência, vai trazer Cristo para a história. Paulo é aquele escolhido para trazer a doutrina que vão edificar a igreja. É a igreja que está construindo, está vivendo a grande história. Maria é aquele que vai trazer Cristo, vai emprestar o seu útero, para que o plano de Deus possa ser factível na história. Então, Atos é Jesus dizendo, né? Agora é com vocês. Continuem fazendo o que eu comecei. Jesus nos chama, irmão, para participar da grande história da salvação. Esse é o livro de Atos. É sua vida, muita responsabilidade, mestrado, doutorado, trabalho. Faz parte. Mas nunca se esqueça que o nosso pano de fundo, nós andamos na história da redenção, irmão. Nós trabalhamos na história da redenção. Nós vivemos debaixo da história da redenção. Então, seja uma bênção onde você estiver. Existem pessoas que não vão estar aqui domingo que vem, mas vão estar com você no seu local de trabalho. Vão estar com você aonde você estiver. E você pode ser uma testemunha de Jesus, sem microfone, sem um título de pastor, diácono, presbítero, arcebispo, seja lá o que você quiser. Você pode ser uma testemunha de Jesus simples, aonde ninguém vê, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então, Deus quer continuar a história dele através da nossa história. Existe um movimento pastoral que se chama Atos 29. Bem, mas Atos vai até capítulo 28. Mas Atos 29 somos nós escrevendo mais um capítulo da Bíblia. Nós estamos escrevendo Atos 29. É um capítulo que não está escrito, mas está sendo escrito agora por nós. Hora de agir. É hora de sermos igreja do Senhor. Então, a gente precisa hoje permitir que essa mensagem nos confronte. Em qual sentido? Não dá para fingir, a gente precisa agir, não é verdade? Não dá para fingir. Igreja não é um grande clube, irmão, de pessoas que se ajuntam domingo para ouvir uma mensagem que vai trazer um encorajamento para segunda-feira. Ou então, a igreja é um lugar onde a gente espera receber algo para a nossa vida de segunda-feira. Nós recebemos algo para a nossa vida de segunda-feira. É claro que nós recebemos. Mas a igreja é a comunidade das testemunhas de Jesus. Então, existe um termo, acho que é um termo mundial, né? Alguém fala para você, você é mais católico, mas já está chegando nos evangélicos, tá? Você é católico? Não, eu sou, mas não sou praticante. Como assim? Eu sou católico, mas não pratico o catolicismo. Então você não é, pô, né? Imagina, eu sou fluminense, mas não sou fluminense, né? Mas eu torço também para o Flamengo. Não, ou você torce ou não torce, irmão.
Você é ou não é. Então, o cristão é igual, é tipo uma terminologia para mulher grávida, né? Eu estou ligeiramente grávida, né? Eu estou quase grávida. Não, ou você está ou não está. Ou é ou não é, irmão. Ou somos ou não somos. E esse é o lembrete do livro de Atos. Não é evangélico não praticante. Sabe esse movimento? Eu estou em casa, pastor. Eu estou em casa. Você não está participando da missão de Jesus. É isso. Mas eu não preciso da igreja. Mas a igreja é um projeto de Deus. Mas a igreja... Existe muito problema na igreja. Problema pra caramba. Existe problema pra caramba. E a gente precisa ter responsabilidade para lidar com esses problemas. E não permitir que a missão de Jesus, ela caia num vazio, numa desistência, e a gente se torne espiritualmente vazios. É olhar os problemas e dizer, a gente lamenta pelos problemas, a gente lamenta o que está acontecendo, mas a gente segue adiante na missão que Jesus nos enviou a fazer. Seguimos adiante, praticando a missão de Jesus, se reunindo em comunidade, que é a igreja. Então, ser cristão não é viver apenas os princípios de Jesus. Por muito tempo, cristãos deram testemunhos como, eu não bebo, eu não fumo, eu sou fiel à minha esposa, eu declaro o meu imposto de renda, eu sou crente. Não, você não é crente por causa disso. Isso te faz uma pessoa correta, isso te faz uma pessoa honesta, né? Mas não te faz um crente. Porque crente é uma testemunha de Jesus. Testemunha do quê? Do que aconteceu naquela cruz, irmão. É ter a consciência do que aconteceu naquela cruz, o impacto que aquilo trouxe em nossas vidas. Infelizmente, a política hoje, se o cara fala de família tradicional, a gente defende ele de forma cega. Ele é cristão, né? A gente não sabe, irmão. Vamos parar com essa cegueira. Não é porque defendeu a família que ele é crente, ninguém sabe. O cristão dá testemunho diário. Não somos perfeitos, irmão, não somos perfeitos. O cristão não é perfeito. Mas diante do erro a gente se arrepende. E a gente fala, eu falhei em testemunhar Cristo, mas pela graça de Deus Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele permite a gente recomeçar e aprender com os nossos erros. Então também não vá para o legalismo, dizendo, ele não é crente porque errou. Não, ele é crente porque errou. Ou ele errou porque é crente. Tanto faz. A gente se arrepende, a gente chora. E Cristo perdoa, e se Cristo perdoa os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não nos perdoar? Então, é o que a gente fala aqui, Atos é um chamado para quê? Para conhecer Jesus, é um chamado para se parecer com Jesus, e é um chamado para fazer o que Jesus fez. E ele mesmo disse isso, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. E essa é a jornada do cristão, irmão. Não tem pausa no meio do caminho. A gente começa conhecendo a Jesus, e agora Jesus começa a fazer uma grande obra nas nossas vidas, a gente começa a se parecer com Ele. A gente muda, o nosso caráter muda, nossa natureza muda, nosso temperamento muda. E a gente começa a fazer o que Ele fez. Irmão, essa é a jornada do crente. Essa é a jornada. Não dá para parar no ser como Jesus. Eu mudei. Ok. Mas e a missão? E a missão? E o fazer as obras maiores que Jesus fez, aonde ela está? Esse é o caminho que a gente precisa estar diante de nós todos os dias. Lucas vai escrever uma história que eu acredito que é uma biópsia da igreja. Biópsia é quando você pega um pedacinho de uma coisa para dizer o que é o todo, qual é o problema. O próprio Lucas vai relatar no Evangelho de Lucas a história dos 10 leprosos. Não sei se você conhece a história dos 10 leprosos. Os 10 leprosos de longe viram Jesus e falaram, Jesus nos cura. E Jesus, vá se apresentar aos sacerdotes, vocês vão ser curados. A Bíblia diz que quando eles estavam indo se apresentar aos sacerdotes, os 10 foram curados. Uma doença incurável, irmão. Era uma doença, além de física, era social, porque o leproso não podia viver em comunidade, ele não podia ter acesso ao templo, ele não podia estar com a família dele. Era uma doença terrível. E Deus curou 10 leprosos, mas a Bíblia diz que apenas um, voltou. E talvez seja uma biópsia do que Lucas está dizendo a respeito daqueles que querem Jesus. Porque 9 querem um milagre, né? Aliás, 10 querem um milagre, mas 9 só querem um milagre. Porque querer milagre todos nós queremos, ok? Não estou dizendo aqui, eu não quero milagre, eu quero só... Não, eu quero milagre também.
Eu preciso das bênçãos do Senhor. Eu preciso. A pergunta não é essa, a pergunta é, quantos só querem isso? Atos é aquele livro que vai nos incomodar e muitas das vezes nos dizer, nós fazemos parte dos 9 que receberam e não voltou. Os 9 que são abençoados por Jesus, mas não estão na missão de Jesus. São os 9 que querem os favores de Jesus, mas não querem caminhar com Jesus. Olha, estou curado. E agora, vamos lá? Vou nada, mas agora eu vou realizar os meus sonhos. Agora eu vou realizar meus projetos. Fiquei tanto tempo doente, não tem tempo para voltar. Eu não tenho tempo para ser igreja. Agora que eu passei 20 anos da minha vida pobre, eu já escutei isso, irmão. Pastor, passei 30 anos da minha vida pobre. Agora eu tenho uma lancha, eu não tenho tempo para a igreja. Eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu tenho aí mais 20 anos de saúde, pastor. Quando eu estiver lá para me aposentar, né, eu volto para cá. Jesus não quer ser o resto, não, irmão. Jesus não quer o bagaço, não. Vai chegar cheio de artrose, artrite, não dá para fazer mais nada. Então, 9 querem os favores. E Lucas está dizendo, me parece que as pessoas que procuram Jesus, parece que tem essa média. 9 querem novidade de vida, mas sem espaço para a missão de Jesus. Eu quero novo, eu quero uma casa, eu quero carro, Senhor, eu quero. Irmão, a gente é um poço sem fundo. Eu quero. E Jesus está dizendo, eu também só quero uma única coisa, que você faça parte da missão. Eu só te peço uma única coisa, faça parte da missão. Outro texto, testemunhado por Lucas, a parábola do semeador. Diz que o semeador está jogando semente. E um grupo recebe essa semente, só que ela fica na beira do caminho. Irmão, o que você deixa na beira do caminho? Eu lembro com as crianças, 3 crianças pequenas, irmão, às vezes tem que trocar a fralda dentro do carro, você faz aquela trouxinha, amarra um saquinho e deixa na beira do caminho. Na beira do caminho, não no lixinho, um saquinho. Meu irmão, tem um saquinho preto, a gente joga alguma coisa do lado, não é? Não sei se você é assim, eu sou assim. Estou procurando lixo, vejo um saquinho preto na beira do caminho, eu boto meu lixinho do lado. E quando eu leio essa passagem, eu fico vendo assim, a gente recebendo a mensagem, jogando no meio do caminho. Não, isso não é importante. Não, eu não vim receber isso hoje. Não é o que eu procuro hoje, eu estou procurando outra coisa. Eu vou deixar isso aqui na beira do caminho. Existe um grupo que deixa a missão na beira do caminho. Não tem valor, não está na hora, não está no momento. Não é? Tem um grupo que chora, se emociona, mas aí vem as lutas da vida e eles não entendem. Pastor, eu vim para a igreja, as coisas estão piorando. Pastor, eu vim para a igreja, eu perdi meu emprego. Pastor, minha empresa. Pastor, eu estou orando há 30 dias. Eu estou há 30 dias no jejum. Há 30 dias eu estou subindo um monte e as coisas não mudam. Não faz sentido. Eu vou voltar para a minha vida de antes. Por quê? Porque não faz sentido. Eu achei que Jesus ia resolver os meus problemas. E somente isso. E essas pessoas recebem com alegria, elas se emocionam, mas vêm as lutas e elas desanimam. Existe um grupo que eu quero novo, mas eu não quero abrir mão da minha velha vida. Quer casar um novo homem com um velho homem. Não tem como. E quando ele é confrontado na palavra, logo ele desanima. Mas existe um grupo, né, que recebe a mensagem e suas prioridades são redefinidas. Você entende que evangelho é redefinir prioridades? Sermão do Monte, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Reorganize suas prioridades, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Atos é essa lembrança de que o evangelho de Jesus redefine as nossas prioridades. Agora não é porque eu tenho muito dinheiro, eu não tenho tempo para a missão de Jesus. Eu vou usar os meus recursos, claro, eu vou passear, eu vou viajar, vou aproveitar e também vou estar na missão de Jesus, porque ela é minha prioridade. Ser testemunha de Jesus é minha prioridade. Ser igreja é a minha prioridade. Passou a ser a minha prioridade. Então, Atos é um lembrete do que significa ser igreja. Vamos lá. Igreja não é lugar para ser abençoado. Amém, irmão? Culto da bênção. Não resolve.
Porque por si só é uma falta de entendimento, porque Efésios vai dizer que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Então, igreja não é lugar para buscar uma bênção. Igreja é um lugar para ser uma bênção e, consequentemente, nós somos abençoados. Então, a igreja é um lugar para ser uma bênção. Vamos para o culto. Irmão, pergunta, eu não quero ser ácido, tá? Vamos para o culto da vitória. A Bíblia diz, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós já somos mais que vencedores. Eu não preciso do culto da vitória. Eu preciso de um culto que venha redefinir as minhas prioridades. Porque o meu coração ele é enganoso igual o seu. Meu coração é enganoso igual o seu. Eu não preciso de um culto para me dar vitória. Eu preciso de um culto que venha redefinir as minhas prioridades e me faça mais parecido com Jesus. Porque em Jesus eu já sou mais do que vencedor, irmão. Eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, é um lugar para ser bênção e não para buscar uma bênção. Igreja não é um lugar para ser edificado, ok? Igreja é um lugar que a gente edifica e, consequentemente, nós somos edificados. A gente edifica e, consequentemente, nós somos edificados. Igreja não é um lugar para ser amado, irmão, reconhecido. Não é um lugar para que a gente venha bater palma. Igreja é um lugar para amar. E, consequentemente, nós somos amados. É uma inversão total, irmão. Igreja não é um lugar, eu fui botando mão aqui, não é um lugar para ser servido. Pastor, fui no culto, não gostei do culto, não gostei daquele louvor. O louvor é para Deus, a palavra é para glorificar a Deus, a missão glorifica a Deus. O que a gente não gostou aqui, irmão? Se foi tudo para a glória de Deus. Então, a igreja não é um lugar para ser servido, a igreja é um lugar para servir. E, consequentemente, nós somos servidos. Igreja não é um lugar para, vou lá para ser cheio. Não, igreja é um lugar para se esvaziar. E vazio, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Vazio, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Você percebe que é contracultural isso? Vamos lá ser cheio. Não, vem ser cheio não. Igreja vai nos esvaziar, vai nos humilhar, irmão. E aí nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios das prioridades de Deus. Na igreja não é lugar para ganhar, é lugar para perder, mas a Bíblia diz que ganha quem perde, né? É quase meio Dilma, né? Ganha quem perde. Perde quem ganha, né? Sem ideologias políticas, ok? Mas o reino de Deus é assim, irmão. Você tem que perder para ganhar. E ganha quem perde. Ganha quem perde. Então vamos lá. Fica de pé comigo para a gente terminar. Eu já estou falando já demais. A pergunta é, irmão, quem somos nós diante dessa missão que Jesus nos deu? Diante do Evangelho. E o livro de Lucas vai dizer, 9 querem bênçãos, a cada 10, um quer ser bênção. 9 querem ser servidos, um quer servir. 9 querem ser amado, um quer amar. 9 querem cura, mas um quer ser instrumento de cura. Quem somos nós? Talvez essa mensagem seja para 10% da igreja. Talvez não, talvez seja mais. Sabe, o que Deus falou no meu coração ao escrever essa mensagem é que 9 querem, mas um quer ser. 9 querem ter, tá? Mas um quer ser. E o livro de Atos não é um chamado para ter, é um chamado para ser. Sabe, o Evangelho não é um chamado para ter, irmão. A gente está confundindo as estações. Você imagina, um Jesus que nasce, isso também não é apologia à pobreza, nem à miséria, mas o nosso referencial é Jesus, nasceu de uma manjedoura, uma vida simples, tudo simples, é tudo muito simples, né? Mostrando assim, eu não quero que eu seja reconhecido pelas minhas casas, pelos meus carros, pelas minhas riquezas. Eu vou nascer na simplicidade para que a única coisa que vocês possam ver em mim, que é a glória de Deus.
O livro de Atos não é um chamado para a pobreza, nem um chamado para a gente vender tudo e viver como peregrino na rua, mas que nada na nossa vida tenha mais glória do que a glória de Deus. Que a gente não seja reconhecido pelas nossas riquezas, pelos nossos carros, que a gente possa ter, que a gente possa adquirir, mas que todas as pessoas falam, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma testemunha viva, é diferente, porque o Evangelho não prega o ter, o Evangelho prega o ser. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, testemunhas dele. E a pergunta é, quem é você essa manhã? Quem somos nós? Que tipo de igreja nós somos? O que nós queremos mostrar para a nossa comunidade, a nossa cidade de Niterói? O que nós temos de diferente? Qual é a mensagem que nós carregamos, irmão? É de um Deus que apenas cura? Ou de um Deus que transforma? Que cura e transforma? Que cura e transforma? De um Deus que prospera? Ou de um Deus que transforma e prospera? Que tipo de mensagem nós carregamos com a nossa própria vida? E aí quem vive a causa, irmão, está disposto a viver as consequências, amém? Tem gente que quer só, sabe, aquela pessoa que olha um cargo alto, né? Um juiz, eu quero aquele salário, ele quer a consequência, mas ele quer a causa. Ele quer as noites sem dormir, ele quer o estudo, ele quer o empenho, ele quer o trabalho. Não, eu quero ter, né? Eu quero ter, vamos orar para ter. Não, a oração quer te fazer ser, quer mudar quem nós somos. E sabe, essa é uma manhã que todos nós somos convidados essa manhã a nos perguntarmos, existe uma causa do Evangelho dentro de nós? Porque quando existe uma causa, nós vivemos as consequências. A gente passa por lutas, a gente passa por dor, por aflição, a gente passa por momentos bons, excelentes, mas isso não nos muda. Eu gosto da declaração do apóstolo Paulo que diz, olha, eu aprendi a viver contente em toda situação. Eu sei ter muito, tá? Eu sei ter muito, eu sei o que é frequentar grandes restaurantes, eu sei o que é andar em bons carros, eu sei o que é dormir em boas camas, mas eu também sei ter pouco. Eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei estar sem roupa. Aí sabe o que ele vai dizer? Tudo posso naquele que me fortalece. A situação boa não roubou quem eu sou, a situação ruim também não roubou quem eu sou. Eu continuo sendo o que Jesus disse que eu sou, tendo muito ou pouco. Porque o Evangelho não é um chamado para ter, mas é um chamado para ser. Ser tu uma bênção. Seja uma testemunha de Jesus. Por isso que em Atos você vai encontrar prisões, martírio, espancamento, perseguições, e a igreja cresce, irmão. A igreja cresce. A pergunta é, será que se nós pregássemos a mensagem de hoje para a igreja do primeiro século, eles aguentariam? Eu acho que não. Uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está morrendo ao fim da espada, se só tiver o ter, não faz sentido morrer por isso, irmão. Não faz sentido. Mas a mensagem pregada era outra. E o que nós precisamos, irmão, não é de uma nova reforma. O que nós precisamos é resgatar uma mensagem que já está escrita, que já está anunciada e vivida por muitos homens e mulheres na história. E que não podemos deixar que ideologias desse mundo, a cultura, né, venha deformar a mensagem do Evangelho. Venha alejar o Evangelho, reduzindo a ele a um simples ter. Olha Jesus na minha vida, olha onde eu moro, olha o carro. Não, Jesus não quer ser reconhecido através disso, porque essas coisas vêm em vão. Mas um coração, cara, um coração. Isso é uma testemunha viva a respeito da transformação de quem somos. Então, quem abre mão da causa não está disposto a viver as consequências. E eu queria que você pegasse seu cálice agora nesse momento. Já está na hora de eu terminar. Todos receberam? Alguém não recebeu? Levanta a mão, você vai receber aqui na frente. Chama nossos irmãos aqui para servir aqui, por favor. Fica com a mão levantada, você que não recebeu ainda o cálice.
Alguém vai trazer isso? A Nívia. Vamos esperar. Aqui, irmão, está o fundamento da nossa fé. Aqui, mais alguém não recebeu? Do lado de cá? Todos receberam? Do lado de cá aqui. Aqui na frente aqui. Isso. Aqui na frente, ali no canto. Fazer o que a Bíblia diz. Vamos esperar uns aos outros. Uma das perguntas que eu mais recebo é: por que todo domingo tem ceia? Será que banaliza todo domingo ter ceia? Eu acho que não. Claro que não. Porque a gente precisa fechar tudo que for dito aqui com a cruz de Cristo. É Cristo no centro. Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou, para que a gente não venha perder a missão. A gente fala de família, a gente fala de perdão, a gente fala de restauração. Essa é uma mensagem mais enfática na missão de Jesus. Mas a igreja também trata de muitos outros assuntos, mas sempre a partir da cruz de Jesus, do que o Espírito Santo está fazendo em nós e através de nós. Quero te convidar a você pegar o pão, o biscoitinho. Irmão, isso aqui é apenas um símbolo, tá? Um símbolo de algo poderoso que aconteceu na história. Um símbolo de algo poderoso. Deus jamais poderia nos receber porque somos pecadores. Deus jamais poderia nos chamar para ser testemunhas porque somos falhos. E a pergunta é: como alguém imperfeito pode testemunhar alguém perfeito? Fica meio hipócrita. Como alguém que ainda falha vai testemunhar de alguém que não falha? E aí, Jesus resolveu isso lá na cruz, quando Ele pagou os nossos pecados. Ele pagou um boleto, a nossa dívida diante de Deus. Antes você não poderia falar: eu vou orar e vou entrar na presença de Deus. Se entrar, vai ser morto, porque você é falho. Mas porque Ele morreu por nós, o apóstolo Paulo vai dizer: agora você entra com ousadia na presença de Deus, porque os seus pecados foram pagos. E você pode ser uma testemunha a respeito do amor dele, porque agora você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com Ele, você pode ter comunhão. O chamado do Evangelho é ter comunhão com Deus, um Deus que é seu Pai. E se você falar: eu fiz tantas coisas erradas, eu não mereço, ninguém merece, mas Ele morreu para nos tornar merecedores. Fomos justificados pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Participe disso, consciente da autoridade que lhe foi dada essa manhã.